Oi, gente, estamos aqui para mais uma gravação, mais um bate-papo. Eu com a minha amiguinha aqui do lado. Hoje quem traz o debate é ela, tá? Vamos debater sobre o quê? Sobre um homem, vamos dizer assim, que tenha... O que leva um homem que tem uma namorada, né? Já tá namorando há um tempo e arranja uma outra mulher. E ele fica noivo da namorada, mas continua se relacionando com essa outra mulher. Então, O que leva um homem a ter um relacionamento? Porque assim, o mais normal, vamos lá, o mais normal é depois de um casamento, você não concorda? De um tempo de casamento, o cara homens casados terem amante. tem amante. Agora, um cara que namora Solteiro. tem amante e fica noivo mesmo assim tendo amante. Não, isso daí Peraí, você tá falando de um casal que era namorado que ficou. e arrumou uma amante. E depois ficou noivo E ainda e ficou noivo. Então, deixa eu entender. O casal era namorado e arrumou uma amante. Isso. Namorado. E aí depois ficou noivo? Isso. E mantém amante. E eu não tô falando assim de duas semanas ou não, o cara já tá, sei lá. Bom, Vai fazer 4 anos que ele tem a namorada e 2 anos que ele tem amante. Não é normal. Isso não é normal. O normal é você saber que um homem casado, a gente sabe muito sobre isso, que homens casados, às vezes, um determinado tempo, ele acaba arranjando uma amante. Mas um cara solteiro, que tem uma namorada e que arranja uma amante, realmente essa eu nunca vi. então, gente, eu acho que é pior ainda, né? Porque na realidade, eu não sei o que ele quer, né? Porque ele vai casar com uma pessoa que, na realidade, eu acho que quando a gente casa, idealiza-se aquele felizes para sempre, né? E pode ser que posteriormente comece a surgir algumas outras tentações. Mas se você nem casou ainda, você já não tá nem satisfeito ainda, você ainda fica noivo, você ainda vai casar, eu não consigo, eu não tenho realmente eu não tenho esse alcance. O que faria uma pessoa que não é casada, que nada prenda filhos ou situação financeira, ou o que for, né? Uma outra pessoa, e levar duas pessoas assim. E eu te pergunto, será se de repente existe essa história mesmo de que um homem pode gostar de 2 mulheres ao mesmo tempo? Ou seja, ele vai casar e vai continuar com a amante. Não é uma coisa meio... Ou seja, ele já vai entrar no casamento, gente, tendo uma amante. Isso é um máximo. Eu acho que é pior eu acho que é muito pior do que o homem casa e arruma uma que outra, né? Porque essa daí já é enganada desde antes. Ela já nasceu enganada ali, né? Eu acho a situação tão triste que... Gente, alguém tem alguma opinião sobre esse assunto? A gente, não sei nem se a gente pode... Não vamos julgar ninguém, né? Falar que é isso ou que é aquilo. Mas, ele... Não sei, eu não sei nem falar sobre uma situação dessa, né? Acho que é uma divisão pior ainda, né? Acho muito triste para ele, acho muito triste para outra iludida que vai casar com o cara. Imagina, se a outra que vai casar com sonhos que você sonha, o homem já tem uma amante. Já tem uma amante. Agora, essa daí, essa amante, essa outra, eu acho que ou ela é acomodada na situação, ou ela espera. Você acha que ela espera ficar com ele? Não, acredito que não. Eu acho que assim, é engraçado que no fundo você pode reparar que quem está sendo de fato enganada é a mulher, né? Porque a amante vamos supor, o cara fosse casado e conhecesse conheceu uma pessoa e tem um amante. Então assim, a amante tá entrando no relacionamento enganada, de uma certa forma, porque o cara é casado, não sei o que e tal. Agora inversão, tipo assim, na verdade a amante não tá entrando enganada, teoricamente, porque o cara é solteiro,
entre aspas, até o dia que casa. E casa e Peraí, continua com a amante. mas na realidade, às vezes eu acho que uma amante, vamos dizer, amante normalmente é de homem casado, né? Nesse caso não é casado. Eu acho que uma pessoa, a terceira pessoa que entra numa relação já, numa situação de namoro, eu acho que de repente ela não entra com uma situação de amante, ela entra numa situação que de repente tão simples, né? E conheci uma terceira pessoa e vou extinguir aqui, vou começar aqui, né? Eu acho que pode ser que ela de repente, na cabeça dela, não sei, ela pode dizer que não, mas pra mim, de repente, ela podia achar que era namoro, gente. Mas como é que o cara tem uma amante namorando? Sim, ele podia ter começado. Ele podia ter começado. Ai, gente, meu telefone tocou. Vocês me desculpem. Assim, ele podia ter começado essa relação, ela podia ter começado essa relação. Por que ele começou? Olha, alguém só começa por insatisfação, isso não existe. Porque a gente não vai julgar o que eu tô te falando, né? A gente não pode nem dizer que é por safadeza. Mas assim, porque pra ela, se ela começou, e ela sabia que ele tinha namorado? Outra namorada? Sabia. Tá. Então, assim, na realidade, ela pode ter se encantado e achou que namoro se acaba, gente. Se casamento se acaba, se casamento noivado se acaba no altar, o namoro se acaba. Entendeu? De repente, ela pode ter sido, ela pode nem ter essa consciência, mas ela pode ter entrado numa situação, só que de repente ela se viu numa situação que piorou. Na realidade, ela foi envolvida numa situação por ele e já se passaram muitos anos, né? Algum tempo. E o problema é saber se ela vai continuar aceitando essa situação depois que ele casar. Gente, alguém tem uma opinião para dar? A gente quer ouvir. Eu acho que seria bom as pessoas darem uma opiniãozinha. Vamos ver o que ela pensa. Vamos ver o que as pessoas pensam. E a gente passa e ajuda essa amiga com essa solução, né? Vamos ficar por aqui, tá? Esse é mais um papo da Ana no carro com vocês. Beijinho, beijinhos. Boa noite.